Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. São 6 horas e 25 minutos. Nós estamos trazendo nosso momento de intimidade com Deus, passando aqui 5 minutos com Jesus, fazendo nossas reflexões e extraindo os ensinamentos que nós recebemos, que estão contidos na Bíblia, para viver mais um dia que Deus nos oferece, para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Então vamos começar agradecendo por essa bênção. A Ti rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que é infinito e dura para sempre. Agradecidos somos, Senhor, por ter enviado o Seu Filho Jesus para perdoar todos os nossos pecados e nos aproximar do Teu reino. Que possamos, Pai, nessa semana, estar com nosso coração aberto para receber todas as bênçãos, todas as dádivas que emanam do Teu amor e da Tua misericórdia. Que assim seja. Jesus morreu por todos. Nossa reflexão de hoje, e quem traz aqui o Leonério Falter, e ele traz aqui uma reflexão, e a gente vai pegar lá no livro da segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo assim escreveu: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Talvez você já tenha ouvido a expressão boi de piranha. Em alguma situação, normalmente de conflito. Segundo o professor Ari Riboldi, o boi de piranha é aquele que se submete ou é submetido a um sacrifício para livrar outra pessoa de uma dificuldade ou da culpa. A expressão surgiu da necessidade de atravessar o gado em um rio com piranhas. O boiadeiro escolhia um animal velho ou doente e o colocava na água em um ponto diferente da travessia. Enquanto as piranhas devoravam o boi escolhido, os demais passavam pelo rio sem dificuldades. Toda a humanidade estava em conflito com o Deus Santo, cheia de culpa por causa da desobediência e condenada a sofrer eternamente no inferno. Não havia como passar deste mundo para a felicidade eterna no céu. A desobediência e o diabo impediam essa travessia. Mas Deus, que é santo e amoroso, providenciou a solução. Ele enviou seu Filho para assumir a nossa culpa. Ele foi muito mais do que um boi de piranha.
porque se ofereceu voluntariamente em nosso lugar e foi perfeito em tudo, como diz a Bíblia. Ele morreu por todos. 2 Coríntios 5,15. Jesus foi castigado e morreu na cruz pelo pecado de toda a humanidade. Confiando em Jesus como aquele que morreu em nosso lugar, recebemos o perdão de Deus Pai. Com ele, atravessamos esta vida guiados pelo seu amor. Reconheça seus pecados diante de Deus e peça perdão com fé em Jesus. Ele mesmo diz: os seus pecados estão perdoados e vá em paz. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 48 e 50. Boi de piranha, a gente escuta muito essa expressão, né? Normalmente quando se quer ocultar alguma coisa, se coloca uma pessoa, né, para servir de desviar a atenção, né, da verdade. E a gente vive num mundo hoje que essa expressão se encaixa bem assim, com muita propriedade, não é verdade? Mas Jesus foi muito mais do que um boi de piranha que foi colocado, né, para perdoar todos os nossos pecados. E nós só devemos agradecer a Deus, né, por tanto amor que Ele tem pelos seus filhos, né? É a mensagem que fica hoje aí pra gente. É uma mensagem poderosa. Jesus morreu por todos, né, para que a gente tenha a vida eterna. Então, peça perdão dos seus pecados. Reconheça os seus pecados, os seus erros e se espere no amor de Jesus. Esse amor imenso que se entregou por todos nós. Que a gente possa, já nesse início de semana, ter esse sentimento, né, de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Né? E aquilo que agrada o coração de Deus é a gente ser redimido dos nossos pecados, pedir perdão, né, por eles e tentar, né, buscar esse reino dos céus, onde a gente tem a vida eterna, conforme a promessa de Deus, né, e aguardar aí o retorno dele para nos salvar desse mundo onde a gente ainda vê muitos bois de piranha, né, sendo colocado, às vezes, muitas vezes sem até ter culpa, para que se esconda, né, o real problema, né? Diríamos assim, para a gente não colocar palavras, né, erradas, mas muitas vezes o real problema ele é escondido com uma outra situação que é colocada para desviar, exatamente como eram feitos naqueles tempos, né? O boi era colocado em uma região onde as piranhas se desviavam para devorar aquela carne, enquanto os outros atravessavam. Que a gente realmente possa estar, né, com o pensamento alinhado nas coisas do alto, né, e que a gente se desvie dessas situações, ok? Façam um excepcional dia,
uma excepcional semana. Amanhã, com a permissão do Pai, estaremos novamente aqui de volta para fazer nossas reflexões. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.